Preparo de vídeo com autodescrição. Professora Fátima está com camiseta azul escura, de óculos com suporte escuro e cabelo curto na cor vermelho-vinho. A apresentadora e estudante Ana Carolina está com camiseta de manga longa azul claro, na cor do céu claro, óculos de grau com suporte preto e cabelos presos. Com vocês, o nosso episódio de Ligados na Inclusão, com Fátima Miranda. Bem-vindos ao podcast Ligados na Inclusão, onde discutimos temas relacionados à inclusão de pessoas com deficiência. Hoje temos uma convidada muito especial, Fátima Miranda, que é a nossa professora que tem deficiência auditiva. Ela compartilhará conosco sua experiência de como leciona as suas aulas para pessoas com e sem deficiência. Seja bem-vinda, professora Fátima. Obrigada, agradeço pelo convite, de vocês. E é interessante poder falar um pouquinho sobre a questão da deficiência auditiva. No meu caso, vou tentar resumidamente falar, porque assim, eu nem estou usando o aparelho, deveria estar usando, né? Pois é. Essa questão da minha deficiência auditiva, eu comecei a perceber já faz já o quê? Mais ou menos uns 20 anos, tá? Inclusive quando nos anos 90, final dos anos 90, quando eu dava aula à noite, lecionava à noite, os meus alunos já reclamavam, o pessoal de suplência falava: professora, você não escutou? Eu falava, não. Aliás, minto, bem no finalzinho dos anos 90 e começo dos anos 2000. Mas eu não estava levando a sério, porque assim, eu amo música e eu jamais queria assumir que eu estava tendo problema de surdez. Porque aí como é que eu vou poder cantar, como é que eu vou poder ouvir música, tocar, enfim. E aí os anos foram se passando, mas na verdade a questão começou com o quê? Com chiados, muitos chiados, na minha cabeça, no ouvido. Isso começou a aumentar demais. Aí fiz várias audiometrias e assim, se constava que eu estava com uma pequena deficiência, mas tudo bem, poderia estar lecionando normal e nada de aparelho. Só que daí os anos vão se passando, e a gente vai ficando mais velho. Aí até que há 2 anos, acho que há 2 anos atrás, resolvi fazer novamente a audiometria, porque o que acontece? Eu entro na sala de aula, aí o aluno está, de repente, até no meio, assim, da sala, não está nem lá no fundo, e fala uma vez: professora, aí eu, caneca? Não, professora, boneca. Então, assim, eu acabo trocando as palavras, e aí eu tenho que chegar próximo até o aluno. Então eu sempre estou fazendo incursões assim dentro da sala, e vou para cá e vou para lá, sempre me movimentando, ficando perto do aluno para poder ouvir o que ele tem a dizer, e aí ele repete, mas aí eu acabo explicando: eu tenho probleminha de audição, e aí para vocês saberem, para não ficar aquela coisa: professora, não está ouvindo, é surda? Sim, sou. Mas aí é o seguinte, eu fui fazer essa última audiometria e a otorrino falou assim: acho que é melhor a senhora ir atrás mesmo de um aparelho, Ok, por conta da idade, então eu já estou com mais de 50, Enfim, fui atrás do aparelho, é muito caro, demorei muito para pagar, mas enfim. E aí eu comecei a utilizá-lo, só que você acaba, assim, no começo, até você acostumar um pouco, foi meio difícil porque você ouve a sua própria voz, Isso eu estou falando com relação a quem precisa, utilizar o aparelho. E aí o tempo foi passando e eu percebi que não tinha muita diferença entre estar com o aparelho e tirá-lo, parecia que estava a mesma coisa. E o tempo foi passando novamente, então já fazem 2 anos. Eu vou fazer novamente uma consulta para ver o que eu devo fazer. Acho que eu vou ter que fazer uma nova audiometria, porque na verdade eu não sei o quanto que eu estou de surdez, mas seria dos 2 ouvidos. E o ouvido esquerdo, que é o que eu mais uso, assim, às vezes fico, é porque justamente
É o que mais tem deficiência. E aí, como você trabalhar dentro de sala de aula? Eu acabo brincando com isso, né? Como eu acabei de falar. E aí o pessoal vai acostumando, né? Não é muito interessante, né? Porque não é legal nem para os alunos, nem pela aprendizagem e por eu mesmo, é claro, né? Mas a gente continua levando, né? E, enfim, aliás, eu estou para marcar mais uma consulta, então estou aguardando aí, e é isso. Conta um pouquinho como foi a sua experiência ao ingressar no campo da educação. Ah, tá. Como foi minha experiência? Quando eu entrei para a educação, na verdade, antes de entrar para a educação, eu trabalhava em estúdio de criação. A minha área é de artes, né? Artes plásticas, artes visuais, né, que a gente fala hoje. Mas eu trabalhava com publicidade, né? Aí eu saí da área de publicidade, né, da área de criação, e acabei migrando para educação. E comecei a trabalhar à noite, em escola pública, né? E aí, quando eu comecei, enfim, acabei conhecendo um outro ambiente, uma outra forma de se trabalhar, porque quando você trabalha em estúdio, de repente você está trabalhando para um cliente, né? Você cria e é para clientes, você está vendendo, enfim. E aí você trabalhar com jovens, você está trabalhando com a comunidade, você está trabalhando com ideias, enfim, conhecimento, né? Isso acabou me atraindo, mas não por conta de salário, é claro que não. Porque a gente sofre muito, mas enfim. E aí acabei entrando para a educação e estou até hoje, e, aliás, estou mais próxima de aposentar, no caso. Mas assim, foi uma forma de... O que acontece? Na época que eu estava trabalhando com publicidade, eu trabalhava na área de criação, mas a gente não tinha ainda como é que se fala? A parte tecnológica, né? E aí quando começaram a ter os programas, né, de computador, enfim, aí eu acabei saindo, né? Porque eu sempre trabalhei analogicamente, né? E aí acabei migrando para a educação, né? Mas aí hoje a gente faz as duas coisas, né? Tanto trabalha com o computador, enfim, e é isso. Só que eu comecei no estado. E aí depois eu fui vim para o Centro Paula Souza, né? Sim. Fátima, você enfrentou algum desafio específico devido à sua deficiência auditiva? Então, não é fácil você... porque assim, eu acabo falando um pouco mais alto também, não sei se de repente os alunos até percebem ou... Não sei, eu tenho que tentar me expressar bem, né, dentro da sala. Como a gente trabalha mais com curso técnico, não é tão difícil. Agora, se fosse para eu ficar numa sala de 6º ano, ou seja, ensino fundamental, mas jamais. É por isso que eu saí do estado, né? Porque eu não tinha mais como aguentar ficar dentro de uma sala com crianças, né, com pré-adolescentes e tal. Tanto ficava gritando e eles também, né? Então, assim, o desafio... Na verdade, acho que o desafio foi ter coragem de pegar e exonerar do Estado e depois partir para uma outra... um outro trabalho como educadora, mas aí, assim, oficinas, né, que também trabalho com oficinas, mas tentar fazer algo diferente, né? E aí... a minha salvação realmente foi o Centro Paula Souza, porque os públicos que tem no Centro Paula Souza são muito diferentes, tá, do que tem no estado, né? Então, o empecilho, enfim, os obstáculos foram esses, né? E aí até que acabei saindo do estado e migrando, né? Indo para o Centro Paula Souza, para as ETECs. Sim, que legal. Como a sua experiência pessoal influencia a sua abordagem de ensino e a sua interação com os alunos? Como a sua experiência pessoal ela influencia na abordagem do ensino e a sua interação com os alunos? Sim. Eu acho que é muito legal a gente poder trabalhar com os alunos com a própria experiência que a gente tem, né, de vida. Então, assim, a minha área
aliás, sempre trabalhei com arte, com criatividade, né? Com a tentativa de expressão, de expressar, né? Então, mesmo que eu esteja trabalhando com alguma disciplina que é da área técnica, né, que exija técnica, mas eu sempre vou tentar chegar na técnica antes, vai ser através do quê? Da sensibilidade do aluno. Né? Então, eu acabo fazendo alguns exercícios, algumas coisas que acabem levando para esse lado da criatividade, porque não adianta você só pensar tecnicamente, né? Por exemplo, no curso de multimídia, por exemplo, que se pensa no empreendedorismo, enfim, você conhecer os vários canais, né, multimídia e tal, você tem que trabalhar a sua criatividade. Então, aí eu trago também a minha experiência de vida, né, e assim, como artista plástica, né, que agora não estou conseguindo fazer minhas produções, mas enfim, aí eu tento trazer isso, mas é principalmente a possibilidade da sensibilização mesmo do aluno, né? E aí depois a gente chega no ponto onde que realmente precisa, tal, né, para ver se compreende o conteúdo, né? Mas antes é pela sensibilização. Que legal. O que significa o ensino inclusivo para você? Opa, então, ensino inclusivo é extremamente importante. Houve uma época que eu cheguei a lecionar no estado, né, e à noite, e eu cheguei a trabalhar com alunos também do EJA, né, que é de ensino para jovens e adultos, e cada sala tinha cerca do quê? De uns, sei lá, de repente uns 4 alunos que tinham deficiência auditiva, né? E foi uma experiência muito interessante, porque assim, de repente você tem uma sala cheia, quase 40 alunos, e aí como é que você vai lidar com eles, né? Assim, só que é um público da noite, então normalmente a maior parte desses alunos trabalha né, de dia e à noite vai estudar. Você acaba aprendendo com eles, na verdade, né? Então, assim, a inclusão, eu acho que ela se inicia a partir do momento que você consegue acolher, né, esses alunos, tá, como pessoas normais, né, porque eles já têm como se comunicar. Então, e aí, no caso, eles vão interagir também com os seus colegas, que vão aprender com eles. Aí, no meu caso, eu acabava escrevendo sobre papel para poder me comunicar, né? E então é muito interessante. Aí, por exemplo, também pessoas que têm deficiência visual, né? E outras têm intelectual, né? Cheguei a comentar uma vez sobre uma aluna, acho que é legal colocar esse caso aqui. Há muitos anos atrás, dando aula à noite, né, lecionando à noite, eu tive o caso de uma aluna adulta, devia ter mais uns 20 e poucos anos, e ela chegava, uma moça alta, assim, e ela sempre andava com uma toalhinha aqui do lado, né? Porque ela ficava com a boca meio aberta e ficava salivando. Então, era para poder enxugar a boca, porque ela não conseguia fechar a boca, enfim, ela tinha um problema aqui. E eu tive, presenciei uma conversa muito chata, assim, em sala dos professores, assim, de uma professora comentar: vocês viram aquela aluna que fica babando? Eu falei, nossa, babando? Como assim, né? Ai, que nojo. Aí quando ela falou desse jeito, eu falei, gente, isso não é professor, né? Porque você não pode de jeito nenhum ter esse tipo de atitude, de falar, enfim. E aí acabei conhecendo, fui dar aula justamente para essa menina. E aí percebi o quanto ela era inteligente, sabe? Assim, ela acabava escrevendo e a partir do escrito, né? Da escrita dela, foi muito interessante e perceber também o quanto ela queria fazer as coisas, sabe? Enfim, aí acabei descobrindo, me contaram o que aconteceu com ela. Ela era casada e ela teve infelicidade de ter casado com um homem que bateu muito nela, e acho que de tanto ele bater com a cabeça dela na parede, ela teve vários, não sei se AVCs, alguma coisa assim, e ela acabou tendo esse problema. Só que ela vivia sozinha, e ela ia sozinha todo dia para a escola, para terminar
o ensino médio, né? Então ela foi uma grande guerreira. Então eu queria até contar isso, porque assim, tem professores que realmente não... educadores, né, que se dizem educadores, mas... Então assim, tem que... Como que você vê assim, a inclusão? A gente tem que... É necessária a gente ter um olhar muito... como poderia dizer? Atento, né, para essas pessoas, um olhar de acolhimento, né? Porque a gente aprende muito com eles, né? E alguns anos atrás acabei fazendo um curso que era Arte e Inclusão, e foi muito interessante, porque aí até os espaços culturais que a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, eles já estão já há um tempo, né? Quando você tem uma exposição, que nem, por exemplo, lá na Pinacoteca do Estado, você encontra lá esculturas que a pessoa que tem deficiência, né, visual, ela vai tocando, ela pode tocar e sentir, né, os volumes, para poder compreender a arte, a obra, né? Como também a gente tem os áudios, né? De descrição. Isso. Então, assim, a inclusão faz com que também a gente se inclua nessa dita, que eu não acho que é a deficiência, mas que a gente seja mais humano, né? Então, eles fazem com que a gente se torne mais humano. Então, é super importante. Sim. Como promover um ambiente de aprendizagem inclusivo para todos os alunos, independente de suas habilidades e deficiências? Uhum. Eu acho que, novamente, que seja um ambiente acolhedor. Quando eu falo de acolhedor, é claro que a gente vai ter que ter... seria muito interessante ter pessoas especialistas também, né? Porque não é tão simples. A gente sabe que, por exemplo, no Estado mesmo, né? Quando você está trabalhando com 40 alunos, né? Não é fácil, né? Então, seria muito interessante que a gente tivesse também esse auxílio desses especialistas, né? Ali com o professor, né? E com relação aos alunos, os próprios alunos, é claro, através de uma conversa, os outros eles vão, com o tempo, também estar acolhendo, né, a pessoa com deficiência. Então, acho que a palavra é essa, é acolhimento, é compreensão, né, e também auxílio, né, por aí. Muito importante ter o auxílio. Professora, quais são as suas esperanças para o futuro da educação inclusiva? Hoje, a gente vê que, assim, que a educação no geral, eu vou falar no geral, está com vários problemas, mas daí a gente estaria entrando na parte política, né? E assim, muitos avanços que foram com relação à inclusão, né? Quase que foram barrados durante uma época atrás aí, tá? Tudo que foi conseguido a custos, muitos custos, os governos, o governo anterior estava simplesmente barrando tudo. Então, assim, eu vejo que o futuro, imagina assim, que seja um futuro melhor, tá? Porque vai se avançando e a população, a sociedade, ela vai criando cada vez mais consciência. Mas a gente está tendo, por exemplo, o que eu percebo, né, por notícias e tal, esse grande número de crianças autistas, né? Crianças que nascem já vão ser, né? Enfim, já dizem que ela tem autismo, é assim, assado, enfim. Eu acho que são várias coisas que tem que se colocar, e aí é por conta da medicina, mas a questão alimentar, né, a questão ambiental, a questão socioambiental, tudo. Porque não é possível estar nascendo tantas crianças com um índice assim, muito grande de autismo. Tem alguma coisa por trás, entendeu? Então, assim, eu percebo que o futuro seja mais promissor com relação à conscientização mesmo da sociedade. Mas tem que se cuidar dessa parte de trás aí, que é o que está levando, né, a tanta deficiência, né? Então a gente também tem que fazer essa pesquisa, tá conversando sobre isso, né? Sim. Professora, como educadora, quais conselhos você daria para outros educadores que desejam promover a inclusão nas suas salas de aula?
Da mesma forma que eu já falei desde o começo, né, que pelo menos eu percebo, acho que é de cada um também, né, é a compreensão. Nós tivemos também, não é só na escola pública lá no estado, mas aqui na escola técnica também a gente tem os casos, até nos cursos, de repente até curso da tarde, da manhã e da noite também, né, adultos com algumas, né, não vou dizer que seria tipo a deficiência, mas enfim, você tem que ter calma, você tem que saber como acolher. De novo a palavra, saber acolher, né? E se você não sabe como lidar, aí você tem que ir atrás de quem saiba. Por isso que eu falo, tem que ter, sei lá, é um psicólogo, alguém que, né, um psicopedagogo, enfim, mas que seja bom, né? Para poder te orientar, porque de repente acaba acontecendo mesmo. Às vezes você não sabe como lidar com a pessoa, né? Aí eu estou falando mais a nível, não falo nem deficiência visual, nem auditiva, mas outras, né? Tipo intelectual, enfim. De repente a pessoa também tem problemas. Agora tem vários nomes, né? Sim. São vários. Sei lá, tem esquizofrenia, tem uma coisa ou outra, enfim. Então a gente tem que saber lidar com isso, né? Tem que ter muito cuidado, né? Então, assim, se a pessoa não sabe como lidar, tem que pedir ajuda, né? O professor, eu tô falando. Não é isso. Para finalizar, compartilha conosco uma mensagem inspiradora para os nossos ouvintes sobre a importância da inclusão na educação. Então, acho que uma mensagem, sei lá, de repente inspiradora, não sei se eu seria capaz de inspirar, né? Que as pessoas sejam mais compreensíveis, né? Que elas sejam mais compreensíveis com relação a essas outras pessoas que se dizem ter, né? Elas têm a deficiência, né? O que é deficiência, né? Talvez de repente seja a deficiência também a nossa própria sociedade, né? Que acaba o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, né? Tanta coisa. Mas assim, a inspiração seria que a gente possa conhecer melhor essas pessoas com deficiência, conhecer um pouco mais, entender um pouco mais, né, para a gente ser mais humano mesmo, né, e aprender com elas e trocar, enfim, experiências, porque são elas não aparecem por acaso na nossa vida, né? Então, assim, que a gente seja mais humano, né, mais acolhedor, e é isso. Professora Fátima, muito obrigada por compartilhar essa experiência conosco, e foi uma conversa muito inspiradora e importante para a inclusão sobre a educação. E obrigada a todos os nossos ouvintes por sintonizarem no Ligados na Inclusão. Vamos juntos ampliar vozes e promover a inclusão. Até o próximo episódio.